A vinheta do Mobile eu tive a honra e o prazer de fazer. E para isso usei, obviamente, os elementos evidentes que eram os móveis do Calder, né? ou assemelhados aos móveis do Calder. E usei uma trilha do Dave Brubeck, né? Que é dessa época. E eu gosto muito do resultado. Acho que ficou... Parece que ela está no ar até hoje, eu gosto muito dela e tal. Aí tem um texto depois, mas eu gosto muito dessa vinheta. O texto era do Faro com a narração do Gabriel Prioli. Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um mobile. Você sabe que dos primeiros nomes do livro ia ser uma xícara de chocolate quente. Foi um dos primeiros nomes que eu pensei, foi esse. Eu fui para a China porque eu me candidatei para uma residência artística que é dada anualmente pela Swatch, que é a marca de relógio suíça. Eles dão anualmente para 18 artistas internacionais, normalmente artistas emergentes, contemporâneos, e eu fui uma das selecionadas. E essa residência acontece em Xangai. Por 3 meses eu fiquei lá de setembro, outubro a novembro de 2013 e eu desenvolvi um projeto que veio a se tornar essa exposição aqui, que se tratava sobre a China, suas contradições e que tem um pouco do Brasil também, né? A gente tem uma história muito forte com o blues, né, que é a música que desde os 13 anos eu acabei me apaixonando, né, e o blues é a música que permite com que eu transite nos outros segmentos que eu toco, desde os artistas que eu toco, com o meu próprio trabalho solo, né. O blues ele é uma ponte, na verdade, né, e eu acabei tocando com a maioria dos grandes nomes aqui do Brasil e alguns nomes de fora também, né. Tive a honra nesses 25 anos de abrir o show do B.B. King 3 vezes, que é uma experiência e tanto, né, de você conhecer, estar perto dessa pessoa. E agora eu estou trazendo um trabalho novo, que é um CD, Blues for Africa, que traz o embrião de tudo isso, né, a verdadeira origem do blues e o elo perdido que ela teve, né, com a cultura da África, né, que é uma coisa muito forte. Mr. Nalumani, what is stronger, Louis, a horse or a brain? Ele sempre falava isso para mim e ficou na minha cabeça. Eu uso isso pro meu filho hoje, né, direto, né, porque é muito bom, né. Esse indiano era o máximo, ele ficava sempre assim, né, sabe, o tipozinho do sábiozinho, sabe. Louis, what is stronger, a horse or a brain? Of course it's a horse, Mr. Nalumani. Ele sempre tinha razão, eu percebi que estava fazendo coisa errada e tal. Olha, eu conheci... Bom, no meu primeiro trabalho com arte visual, que foi na TV Tupi, eu desenhava aquelas cartelas que eram feitas em guache, com guache branca sobre fundo preto ou com nanquim sobre cartão branco. Então desenhava os créditos, porque não tinha... Eu desenhava aqueles créditos, eram feitos todos à mão. Foi quando eu conheci o baixo, na TV Tupi. Aí logo depois teve o advento da letra 7. Aí demitiram mais da metade das pessoas, porque tinha chegado a letra 7, entre essas pessoas estava eu, aí eu saí de lá. Mas meu primeiro trabalho com artes visuais foi na TV Tupi, foi quando eu conheci o baixo, lá no Sumaré. A minha história com a Índia ela veio em 94 também, né? Eu tinha 18, 19 anos. Eu tive uma experiência muito forte com Satya Sai Baba, que é um guru indiano, que eu sou devoto dele até hoje.
E eu estava naquela busca interna, e o Sai Baba foi o mestre que me abraçou, que me acolheu. E eu precisava ir até lá, sentir a energia desse homem, desse grande mestre, que desencarnou há 2 anos atrás. E aquilo foi a minha faculdade, né? Foi a minha grande escola de vida, de valores, né? Não só com o mestre, como também com todo o povo indiano. Ah, com certeza. Tem um CD de mantras chamado Vera Mantra, que é com o Edu Gomes e o Edson Aquino, que é um compositor mineiro também, que é meu parceiro nesse CD. Na verdade, eu faço Yorubá, né? Eu não falo Yorubá, mas assim, eu tenho conhecimento dos fonemas, né? Para você ter a pronúncia correta. E quando você canta numa língua dessas, você está entrando em contato direto com essa hierarquia. Você pode até cantar o mesmo significado, às vezes em português ou inglês. Mas eu sinto que quando você canta numa língua como Zulu, Yorubá, a gente tem também no CD Ibó, né, tem vários, são 6 línguas diferentes de todas as regiões da África, né? E Olodumare é uma composição. Acho que foram 3 composições que eu fiz na minha vida que eu compus sonhando. Aquela coisa de você sonhar, acordar, preciso escrever isso. O repertório do CD já estava fechado e eu precisava fazer uma menção aos orixás, essa energia que ela foi se tornando, eu fui sentindo a presença dessa energia na concepção do disco. E não existia nada, na verdade. Aí eu fui juntando, as rimas foram aparecendo com os nomes. Foi assim, entre o sonho e escrever a música, foi um processo de 15 minutos. Fora o que pode ter vindo ali de trás, que a gente não sabe. Olodumare, Orumila, Orixalá,
Eu acho que um artista, ele sempre está sozinho. Um artista, para ele conseguir desenvolver alguma coisa e chegar em algum lugar, ele procura uma certa solidão. Então, ir para fora é ir para dentro também. Então, estar sozinha não seria uma coisa ruim. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. O que eu acho que era complicado era não me fazer entender em situações que eu precisava. Mas isso foi primordial para o meu trabalho, porque num país onde há o comunismo até hoje, e ao mesmo tempo um capitalismo e, vamos dizer, uma abertura muito grande para outros países entrarem e fazerem negociações muito fortes. Então você se deixa levar pela parte econômica muito forte, mas ao mesmo tempo ninguém consegue se comunicar. Essa solidão entre as pessoas, mas a comunicação que eles conseguem se entender é só baseada em materialismo. Essa é a única conversa que existe lá dentro, é quando você troca o dinheiro pelo dinheiro. Isso, para mim, foi uma marca muito forte na China. Então, quando eu tinha dinheiro para mostrar, todo mundo conseguia me entender. E isso foi assustador. Sim, é preciso aprender a guardar a simplicidade dos fatos. Isso eu falo lá bastante no espetáculo, foi uma coisa que ficou na minha cabeça, virou um mantra, assim, para mim, porque eu fico reparando que o fato de eu ter uma doença que é incurável e que não me parece justo, mas não interessa, eu tenho pronto, me dá muito essa sensação de que as coisas são como elas são, não existe merecimento, não existe lógica, não existe sentido, elas são e pronto, cara. E lida com isso, você está aqui, entendeu? O maravilhoso está aqui, está vivo, cara. Estar vivo é uma coisa tão improvável, você já está aqui. Então, essa sensação que eu fui convivendo com a esclerose, ela foi amadurecendo cada vez mais, essa sensação muito forte de que as coisas são como elas são, somos nós que empeduramos significado em tudo. As coisas não têm sentido, tão pouco significado. O trabalho nosso atribui sentido e significado para as coisas. E quando eu li da orelha do livro dizendo, é preciso aprender a guardar a simplicidade dos fatos, foi um pouco isso, entendeu? Os fatos são simples, é a gente que torna eles cabeludo ou não, a gente que dá o sentido para as coisas, né? E eu falo no espetáculo da coisa da prova de química, porque é muito claro isso para mim, né? Gente, como a gente sofre, tá? E quando chega a coisa é simples, né? Ou não, mas enfim, a coisa é a coisa. A gente que pendura significados, né? Eu brinco com a minha companheira e falo, nossa, parece que as coisas são uma enorme arara, e a gente que vai pendurando com os cabides os significados, os sentidos, e a gente pendura o significado que a gente quiser, né? Que eu falo no espetáculo também do teste dos doutores da alegria, que o hospital era uma coisa, depois era outra, quer dizer, sou eu que atribuo sentido para aquilo tudo, né? As coisas em si não são nada, elas só são em relação com a hora que eu entro em relação com as coisas, com o mundo, com as outras pessoas, que a gente vai atribuir significado e sentido para as coisas, né? Então, mas eu era um moleque de 21 anos quando eu li Aprender a Guardar a Simplicidade dos Fatos e me chamou a atenção, falei, nossa, caramba, eu sofria tanto na prova de química. E é curioso eu ter lido isso quando eu estava começando a vivenciar essa coisa da esclerose, que eu poderia ficar, ai meu Deus, é isso, cara, está tudo certo, é isso aí, beleza, vamos ver como é que você lida com isso e pronto. E isso foi em 90, já faz 24 anos, né? Aí quando eu vim para o Brasil, isso eu não conto no espetáculo, a gente fez um retrospecto e viu que o primeiro surto tinha sido em 88. Foi diagnosticado em 90, o primeiro surto foi em 88. Na Itália? Não, então... Na França, não foi? Então, na verdade, essas coisas que eu conto, eu estar jogando mal futebol, da França, foi tudo na Europa. Mas nós fizemos um retrospecto e vimos que quando eu estava no Brasil, ainda na faculdade, em 88, eu tive um pseudo-surto, que eu conto um livro que a benzedeira falava que não era meningite, e o catedrático da USP falava que era, e quando acabou a meningite, eu tive uma dormência nos pés. E o catedrático falou que era um efeito colateral. Mas quando eu contei para o médico que fez o diagnóstico da esclerose múltipla, ele pediu para ver o líquor, ele falou, por esse líquor já era o seu primeiro surto, e a sua dormência nos pés era o primeiro sintoma da esclerose. E depois, em 89, eu remava, né? E eu tive uma dormência nos dedos, nesses 3 dedos aqui. Putz, fiz um monte de exame, fui num monte de médico, ninguém encontrava o que era. Aí falaram para eu diminuir a carga do exercício, eu diminui, passou, mas aí quando eu contei isso para o neuro em 90, ele falou, esse negócio na sua mão já era um segundo surto. Então a gente fez o retrospecto e viu que tinha começado em 88, entendeu? Mas o diagnóstico foi em 90. Então, você sabe que eu também me pergunto essas coisas, mas porque eu reconheço, eu falo, poxa, eu levo numa boa, eu levo bem, que bacana e tal.
E aí eu fico olhando para a minha trajetória, quando eu fui escrever o livro, quando eu fui pensar o espetáculo, eu falo, a gente vai agora colocando os marcos para você nortear a sua trajetória, mas quando a coisa vai acontecendo, eu não sei exatamente como, né? Você depois vai dando sentido para tudo. E eu acho que é uma coisa, é o meu jeito, eu sou tirador de sarro, eu não levo as coisas muito a sério, e eu acabo não conseguindo levar a sério comigo também. Claro que eu sofro, claro que eu fico mal, o dia que eu descobri que eu não ia conseguir mais jogar bola, eu sofri, eu chorei, não é que eu sou um bobo alegre, mas eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade, que, claro, ela foi forjada também na minha trajetória, né? Mas desde moleque eu sempre fui um cara bem humorado. Eu acho que uma das chaves é o bom humor. Mas não é só o bom humor, eu acho que é o bom humor e um pouco essa... Mas aí que eu falo, fica complicado, porque são coisas que você vai construindo na trajetória. Eu fui construindo na trajetória essa noção de que a gente não é tão importante assim, sabe? Parece que as coisas ganham peso e as coisas que eu falo no começo do espetáculo, a gente sofre e tal, porque a gente se dá muita importância, calma, menos, sabe? A gente é mais insignificante, mas isso não significa que eu não reconheço grandeza em nós. Claro, nós somos maravilhosos, mas ao mesmo tempo não somos nada. Tem entre 6 bilhões e 7 bilhões de seres humanos morando no planeta. Eu sou eu, para mim. Para os outros 6 bilhões ou 7 bilhões de pessoas, eu sou o outro. Está provado, estatisticamente eu sou o outro. Não sou nada para ninguém, eu sou coadjuvante numa parcela minúscula, figurante numa minúscula e não sou ninguém para a grande maioria, né? E assim todo mundo, não sou eu, né? E um pouco essa sensação de desimportância de si mesmo me ajuda um pouco a não sofrer, a ver as coisas com bom humor. E é tudo um pouco misturado, tem um pouco disso tudo, do bom humor, dessa coisa de sacar a desimportância de si, e uma coisa de uma enorme reverência por estar vivo, assim. De certa forma, foi em 1966, foi meu primeiro trabalho profissional com arte visual. Eu tinha, então, 18 anos e submeti o meu trabalho ao júri da Bienal da Bahia, em Salvador, em 66, a primeira Bienal, e fui aceito com 5 obras e tal. Depois, em 68, novamente, né, teve a segunda Bienal, eu fui de novo aceito com várias obras, quase que uma sala. E depois, logo depois que fechou o baile, né, porque chegou 68. Então, quando eu estava chegando na festa, a festa estava acabando. Aí teve um longo período de estiagem que todo mundo conhece. Aí eu comecei a trabalhar com desenho editorial. Aí eu fui trabalhar na Editora Abril, trabalhei na Cláudia, trabalhei na Realidade, fiz a Realidade Cidades com o Raimundo Pereira, que foi muito interessante. E aí já montei meu próprio estúdio, mas estúdio de arte gráfica, né? Aí comecei a trabalhar com essas coisas, revistas e projetos, logomarcas e coisas desse tipo. Olha, no meu tempo, todos nós éramos diagramadores, ou seja, todo mundo era diagramador. E aí aconteceu com o que hoje se chama de design gráfico, houve uma certa glamourização desse ofício, né? Com a chegada dos Macintoshes, enfim. Então, a mesma coisa sucedeu com a cozinha, né? Porque na cozinha você tinha, antigamente, a imensa maioria dos chefes de restaurantes eram homens cearenses, né? E davam conta das melhores cozinhas dos restaurantes de São Paulo. E agora não, depois que se fizeram os cursos, essas coisas todas, então tem os cursos de gastronomia, então tem os meninos bem-nascidos que gostam de cozinhar e tal. Então, na minha época, todo mundo era diagramador, né? Você ia no fotolito, o cara trabalhava de havaiana, com água até a canela, porque tinha que lidar com os químicos, com os produtos químicos e tal. Então, na medida que a indústria foi se sofisticando, a profissão obrigatoriamente também foi. Mas, no princípio, éramos todos diagramadores. Eu até tinha colocado no livro, meu irmão, quando leu, falou, Nando, tira isso, cara, isso é muito chato. Eu coloco uma poesia do Fernando Pessoa, que ele fala do pasmo diante do fato de haver ser. E eu me identifiquei muito quando eu li isso, porque eu tenho muito essa coisa de falar, cara, é uma coisa tão grandiosa e tão misteriosa, o fato não só de eu existir, mas de haver existência, as coisas existirem. Então eu tenho muito
um sentimento de gratidão enorme por existir, por estar no mundo, por estar aqui. Com esclerose não interessa como eu estou aqui, gente, é tão improvável estar aqui, eu estou, né? Então eu acho que isso também redimensiona tudo. Fala, estou com esclerose, mas e daí, eu estou aqui, entendeu? Tem um ditado italiano que fala assim, la vecchiaia è brutta, però la alternativa è peggio. Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um mobile. O busto do Mao Tse Tung foi um dos objetos que eu pensei, eu preciso pegá-lo, me apropriar dele, mas era uma coisa que eu ainda não sabia o que ia fazer. Então eu comprei, negociei, né, barganhei, e depois de um tempo que eu fui pensando o que vai acontecer com esse busto, eu decidi que eu ia fazer uma performance com ele. Porque eu passei a estudar a história da China em todo o período que eu estive lá e questionei muitos chineses o que significava o Mao para eles. E a resposta que vinha para mim era sempre a mesma. Ele é maravilhoso. E o que mais me assustou foi o fato de os jovens falarem isso. Quando eu perguntava por quê, eles não conseguiam responder. Porque realmente existe um gap, existe um buraco na história da China em que o Mao Zedong, ou Mao Tse Tung, fez muito sentido para algumas gerações, quando ele supriu a fome de muita gente. Depois ele fez muita gente sofrer, porque muita gente morreu nas mãos do Mao. Mas isso é calado, é escondido, é velado na história da China. Até em muitos casos, uma parte da história da China não pôde ser estudado na escola. Muitos méritos dos nacionalistas antes do comunismo foram dados para o Mao, para enaltecer o Mao Zedong. E para os mais jovens, as gerações de hoje, vamos dizer, a geração de 20 anos de idade, 30 anos de idade, até os mais novos ainda, como eles têm pais e avós que sempre tiveram a imagem, a fotografia ou a estátua do Mao em casa, eles nasceram com uma inércia já de que o Mao é um símbolo, um ícone bom. É o nosso mentor. É como um time de futebol que na sua casa, se todo mundo torce para o Corinthians, você nasceu corintiano. E você nunca se pergunta por que tem que ser daquele jeito. Então eu quis com essa performance, eu falei, essa é um questionamento que ninguém quer fazer. Existe um eco, um buraco ali dentro que ninguém quer tomar responsabilidade daquilo. É uma coisa que também não é permitido muito ser questionado, também é compreensível, e quem questiona é obrigado a deixar o local. Então, eu na minha pequena capacidade ali, eu falei, bom, vamos pegar esse símbolo, pensei em quebrá-lo e construí-lo, reconstituí-lo e grudar de uma forma que ele continue presente, mas que a gente parou e deu atenção para aquilo e a gente consegue reconstituí-lo do jeito que a gente consegue
conviver com ele, mas prestando atenção na existência dele como uma utopia. Eu vejo o mal como uma utopia. Você precisa olhar sempre para aquilo como se fosse uma coisa que você precisa ter para você continuar vivendo. A utopia significa basicamente isso. Se você não tem ela, você não tem para que se mexer. Só que também, ao mesmo tempo, fingir que existe uma coisa perfeita não vai fazer com que você seja uma pessoa completamente esclarecida. Dentro do desenho gráfico, eu acho que dos campos mais interessantes, por dar maior liberdade, por dar maior espaço de criação, é a capa do livro. Primeiro que você passa geralmente de um conteúdo interessante que te permite criar a partir de uma ideia, de um conteúdo inicial dado pelo autor. Quer dizer, apenas não se pode esquecer que a capa do livro é uma proteção do livro, né? Ela tanto é que ela já é feita em papel mais grosso, assim, ela protege um fulcro, e o fulcro é o do autor, né? Assim como a fruta tem casca, toda a fruta tem casca, depois tem a polpa, o livro tem a capa, né? E aí você tem que você tem que insinuar qual é o conteúdo, você tem que dizer do que se trata esse livro, sem revelar demais. Porque você está numa livraria, você vai para uma livraria onde tem milhares de títulos, então você tem que atrair, seduzir e sem revelar. Eu até costumo dizer que é como se fosse uma lingerie, ela deixa uma certa transparência, mas não mostra tudo, ela não desvenda tudo. É mais ou menos isso, a capa, a receita é mais ou menos essa. Olha, eu calculo que até hoje eu devo ter mais de 1.500 capas feitas, de 1980 para cá. Essa capa é interessante. Essa capa é interessante. Eu sou o capista, era o capista do Paul Auster enquanto ele estava numa determinada editora. E um dos livros chamava, como era o nome do livro? Timbuktu, né? O personagem era um cão que falava, que pensava e tal, e ele era o cão de um junkie, tinha um dono que era um drogado, um veterano do Vietnã e tal. E aí eu fui no açougue, né? E o nome desse cão era Mr. Bones, portanto, Mr. Ossos, né? Aí eu fui ao açougue, comprei um tibone, preparei o tibone, comi o tibone, lavei o osso, que é um T, né? Que é um ti, e escaneei, botei o osso diretamente no scanner e deu aquele T de Timbuktu. Ela é muito bonita essa capa, eu gosto muito. O Philip Roth, ele tem por hábito aprovar ele próprio todas as capas. Ele faz questão de ver todas as capas do mundo inteiro, da obra dele. E então eu fui encarregado pela editora dele aqui no Brasil a fazer a capa dele. Fiz uma primeira versão, que era uma mão espalmada, porque o livro chamava-se A Marca Humana. Era uma mão espalmada e o editor regional, o editor brasileiro não aprovou. Pediu que eu fizesse outras alternativas e tal. Aí quem passou a não aprovar foi o Philip Roth, que fazia questão de ver todas. E aí o editor tinha que viajar, tinha que resolver essa questão, então ele falou assim, ó, manda aquela primeira que você fez. Aí eu mandei a primeira, essa da mão espalmada, para o Philip Roth. Ele imediatamente respondeu, muito entusiasmado, dizendo que tinha recomendado ao agente dele que todas as capas daquela edição do livro no mundo inteiro usassem a mesma capa, ou seja, seria a minha primeira capa globalizada, né?
Mas nesse tempo, entre eu fazer a primeira capa e chegar a essa conclusão, eu esqueci, eu tinha vendido essa capa para outra editora, para uma editora que tratava de um outro assunto, sobre mão de obra, que não tinha nada a ver. Então, por conta disso, eu perdi a oportunidade de fazer a primeira capa globalizada. Siamba é uma das músicas mais tradicionais da África do Sul, né? Ela é muito usada hoje, é uma música centenária, que ela é muito usada nos corais de música gospel da África do Sul, né? Ela é em Zulu, e é uma das músicas favoritas do Madiba, do Nelson Mandela, por isso a gente acrescenta ela. E ela, na verdade, né, na nossa versão, ela traz assim uma... Eu não gosto de dizer mistura, né? É um reencontro com os ritmos de New Orleans, que é muito forte. Eu chorei quando comecei a jogar muito mal e o dia que eu subi e falei, caramba, bicho, acho que talvez nem consiga jogar, talvez não consiga nem correr. Claro que eu tive momentos de ficar mal, de ficar chateado, de chorar, de ficar triste. Até hoje, tem momentos, às vezes que eu estou num lugar, numa festa, eu quero fazer alguma coisa e me vem uma tristeza, assim, vem uma tristeza. Vem aquela vontade de chorar, eu rapidamente já me dou uma bronca, falo, deixa de ser babaca, vai ficar com autopiedade, pelo amor de Deus, tem um monte de... Mas claro que vem, entendeu? Eu falo no livro, eu falo, eu sou um tonel de lágrimas, eu choro por qualquer coisa. Eu sinto que eu tenho essa coisa muito à flor da pele, qualquer coisa me faz chorar, me deixa triste, mas também me deixa alegre muito rapidamente, assim, eu sinto que eu estou sempre muito à flor da pele.
Mas essa coisa, quando eu fui diagnosticar, eu tinha muito também de uma certa inconsequência, eu não entendia, porque o médico falou exatamente isso que eu conto no espetáculo. O cara falou, ó, quando você tiver, toma um remédio. Eu falei, tá bom, beleza, tô esclerosado. Eu não estava entendendo o que era, entendeu? Mas mesmo depois, quando eu fui entendendo, eu fui prestar EAD, eu fui entrar na escola de arte dramática, né? Não fui fazer outra coisa. A Hélia, da minha companheira, ela faz um projeto de leitura pública, e ela sempre lê muito o Guimarães Rosa. Então eu nunca li o Grande Sertão, mas eu sei um monte de pedaços do Grande Sertão por causa da Hélia. E tem um pedaço do Grande Sertão que ele fala que o que desgasta o diabo de dentro da gente é o amor e o razoável sofrer. E aí eu falei, cara, eu me identifico com isso, porque eu reconheço que a esclerose múltipla me trouxe um monte de aprendizado e uma maturidade completamente diferente da que eu teria se eu não tivesse, entendeu? E eu acho que tem a ver com o razoável sofrer, porque estou falando, claro que eu sofro, claro que eu fico chateado. Diariamente tem momentos nas quais eu falo, que saco. Diariamente tem isso, entendeu? Mas é que isso não é a tônica, né? Isso não é o que me move, mas cotidianamente eu me confronto, todo dia tem um momento no qual eu falo, que saco, sabe? Mas eu acho que todo mundo tem, independente de ter esclerose ou não, todo mundo tem, né? Não me acho tão diferente. Tem uma série de marcas, eu gosto muito de fazer logomarca, fiz a logomarca da cidade de São Paulo no período da primeira gestão do PT, da Luísa Erundina. Eu sou autor da marca da Companhia das Letras, da editora Agir, da editora Boitempo. Enfim, tem várias marcas, muitas marcas. Eu gosto muito de fazer marca. Teve uma grande mostra o título foi no Petit Palais, em Paris, que era mostra de arte de rua, do cartaz e da arte de rua. Então eu participei com um cartaz sobre o Freud, que era um cartaz muito bonito, também não sei se está nesse livro, mas eu participei dessa. Depois eu fiz exposições individuais, em Bogotá, em Assunção, no Paraguai, fiz aqui em São Paulo, no Instituto Homeotac, fiz em Campinas, na CPFL, quer dizer, mas aí era uma amostra já retrospectiva, juntando todos os trabalhos, ou boa parte dos trabalhos, numa amostra que mostrasse todos os vieses do desenho gráfico. Geralmente é um hábito, né, que você deixa uma obra para o acervo permanente de cada instituição. Então eu tenho nessas coleções, tem sempre fica um trabalho. E tem um colecionador, chama-se Berman, né, um colecionador americano que coleciona cartazes do mundo inteiro. Ele tem uma belíssima coleção de cartazes. E ele me escreveu, pediu um cartaz e tal, eu mandei com muito prazer um cartaz para ele e tal, ele agradeceu, e está lá no acervo, ele fotografou, mostrou e tal. É isso. E tem um outro trabalho que eu acho importante também, que quando eu falei no negócio dos logotipos, né, que foi o trabalho que eu fiz para a cidade, para a Secretaria da Cultura do município, que aí cuidava da instituição como um todo, aí tinham cartazes, desenhei palco no Anhangabaú, aquelas festas, e desenhei os ônibus do transporte urbano da cidade de São Paulo, né? Esses ônibus que ainda tem resquícios dele aí pela rua, aquele vermelho com aquela tarja, aquele branco com a tarja vermelha, com aquele M e tal. Foi uma experiência muito interessante. Desenhar para a própria cidade é uma experiência muito rica, desenhar para a própria cidade, a cidade onde você nasceu. Então chegou uma época que eu estava desenhando para a Secretaria de Transporte, desenhando para os táxis de São Paulo, desenhando para os ônibus, para a Secretaria da Cultura. E uma vez eu peguei um táxi para ir ao municipal, então peguei o táxi tinha sido desenhado por mim. Cheguei no municipal, o ingresso tinha sido desenhado por mim. Eu falei assim, pô, eu estou desenhando, estou em casa, quer dizer. Foi uma experiência muito enriquecedora, muito enriquecedora. Eu
eu sofri um acidente quando eu estava fazendo essa reconstituição. E quando eu quebrei a porcelana, eu cortei o dedo. E quando eu cortei o dedo com a porcelana que voou do Mao Tse Tung, eu cortei profundamente aqui. E eu podia continuar ou eu podia parar. E eu decidi continuar colando com uma massa epóxi. Só que isso tornou o vídeo uma coisa muito mais violenta do que ele era. E talvez politicamente ficou uma coisa mais parecida com o que o Mao representou do que se ele não tivesse tido esse sangue. E às vezes na arte acontecem coisas e a obra, ela é o resíduo do processo. A obra de arte, na verdade, acontece quando as coisas estão acontecendo ali. O processo, o gesto é a obra de arte. E o que fica é o resíduo daquilo. Então, tem certas coisas que você não consegue controlar, você não consegue... mas seria outra coisa se não tivesse o sangue. Seria completamente outra coisa. Na verdade, quando eu reconstruo o mal, é uma tentativa de colocar no lugar da forma que eu consigo colocar. Não do jeito que ele é, mas do jeito que eu consigo fazer. E aquelas peças que sobram são as peças que eu não consigo colocar no lugar. Então elas vão aqui dentro, mas elas ainda vão existir. Eu não estou pondo para fora, estou pondo de volta, mas elas vão continuar incomodando. Jabutis eu ganhei alguns, acho que foram 4, né? Um grande jabuti e 3 finalistas, alguma coisa assim, porque são sempre 3 prêmios, 3 jabutis. Tem o jabuti principal e 2 outros. Eu ganhei 4 vezes esses prêmios. E ganhei prêmios em outros lugares, mas eu não me lembro, deve ter aí no currículo. Nas 2 Bienais Brasileiras de Design de Curitiba. Quer dizer, os prêmios de design do Brasil eu ganhei todos eles, sem exceção. Do Clube de Criação. Foi exatamente para mostrar o resultado do desenho para a cidade. Então, naquela passagem da Consolação com a Paulista, eu juntei todo o trabalho, tinha tapume de obra, tinha tudo que tinha sido. Não era uma exposição que se pretendia uma exposição de arte. Era uma exposição que tentava mostrar que existia um projeto de identidade para a cidade. Não que fosse uma coisa de belas artes, uma coisa... Então tinha desde tapume de obra, cavalete, placa de obra, até os cartazes da cultura, modelos de desenho de táxi, modelos de desenho de ônibus e tudo, para mostrar que existia de fato um projeto gráfico que pretendia abranger a cidade de São Paulo. Eu e meu irmão dormíamos no mesmo quarto. Eu tenho um irmão 4 anos mais velho do que eu, a quem eu dediquei esse meu livro de design, por ele ter me mostrado os livros. E aí tinha uma estante, ele trazia os livros. Ele trazia os livros de fora, né? E naquela época eram os livros da civilização, do Enio Silveira e tal. E tinha um grande capista chamado Eugênio Hirsch, que a gente teve ainda a oportunidade, eu, Moema e Ettore Bottini, tivemos a oportunidade de homenageá-lo numa exposição no MIS, no Museu da Imagem do Som, pouco antes dele morrer. E foi muito interessante, quer dizer, porque eu me lembro que eu ficava olhando aquelas capas de livro, eu falava assim, pô, mas isso dá pé, isso dá para fazer umas coisas legais. Foi o que me chamou para a capa do livro, entendeu? No tempo que eu era garoto, devia ter uns 14 anos. Sim. A minha formação foi de artista plástico. O começo dela foi de artista plástico. Depois é que eu comecei a me deixar seduzir pelo desenho gráfico, entendeu? Foi aí que eu comecei a trabalhar com desenho gráfico mesmo e parei com artes plásticas. Obrigado, viu, Baixo?
Aniversário junto. Aniversário junto, hein? Próximo aniversário junto. Depois nós vamos no Cocoricó comemorar. Essa história não é comigo, são 3 palhaços, os doutores, essa história foi no Rio de Janeiro, foi os doutores do Rio. E a gente fica sabendo das histórias que acontecem. Eu comento que essa história foi vivida por esses 3 palhaços e era um caso que o médico tinha segredado, porque a gente sempre, antes de começar o trabalho nos doutores, a gente pega o prontuário do paciente, recebe as informações, olha, se o paciente está mais assim, mais assado, porque, enfim, tem uma série de especificidades. E eles sabiam que esse paciente tinha um prognóstico ruim, entendeu? E primeiro aquela história que eu conto, que ele tinha medo de palhaço, e depois vinha com essa sempre história, palhaço, sabia que eu vou embora? Legal, quando? Quando eu ficar bom. Só que então tinha uma certeza de que o cara ia ficar bom. E os palhaços ouviam isso e ficavam emocionados também, porque sabiam que o prognóstico do médico era que ele não ia ficar bom. E o cara ficou, a criança ficou e foi embora, ela recebeu alta, depois eu não sei o que aconteceu na vida dele. E aí eu comento isso no livro, que eu falo, da onde vem essa certeza desse moleque, né? Da onde vem isso? Né? De que instância do ser vem essa esperança, que eu comento, que eu falo, que eu acho que eu tenho isso em mim também, né? Que eu exatamente não paro para pensar, para analisar possibilidades, aí eu traço um prognóstico positivo. É isso que eu estava, quando você perguntou no começo, eu acho que é o meu jeito, eu acabo sempre acreditando que coisa... Mas sempre que eu falei, eu sempre fico com medo de parecer o bobo alegre. Não, sempre vai estar bom. Claro que não, bicho, o mundo é um horror, tem miséria, tem fome, eu não sou um bobo alegre. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que eu tenho eu tenho um olhar positivo para as coisas, entendeu? Sem querer ter, não é que eu avalio, o jeito que eu me identifico com esse moleque. Quando me contaram a história desse menino, eu falei, cara, eu acho que eu tenho um jeito de ser igual desse moleque, né? Que ele fala, quando eu ficar bom, nossa, mas ele não vai ficar bom, ele não sabe disso ainda, que horror. E o cara ficou, né? O menino ficou bom. Não, trabalhar nos Doutores da Alegria é um aprendizado atrás do outro. Doutor Lambada, doutor Lambada estava observando, tem alguma coisa mexendo aqui, olha. Olha lá, tá vendo? Olha lá, doutor. Peguei! Pegou? Peguei! Agora tá perdido. Peraí, eu vou dar um anestésico, eu vou anestesiar já. Nossa, é um aprendizado atrás do outro. Isso que você falou que você se sente em relação a mim, eu me sentia todo dia em relação às pessoas que eu encontrava no hospital. E encontrar dignidade e nobreza nas pessoas, assim, de uma... Eu chegava em casa e comentava com ela, eu falei, nossa, hoje eu tive contato com um rei, cara. Geralmente eu trabalhei muito em hospitais públicos, né, no HC, no Emílio Ribas, então gente humilde e tal, mas de uma nobreza, assim, de uma dignidade, de um caráter, de uma inteireza, assim, que eu falava, nossa, bicho, eu tô diante de um rei, esse cara é um rei, sabe? Que com criança, com filho, com AIDS, e com uma disposição, com uma inteireza, com uma coisa. Então, o trabalho nos doutores é aprendizado diário o tempo todo, assim, de você ver pessoas enfrentando situações com uma tremenda galhardia, situações muito limites, que a minha é filho, sabe? Você vendo o seu filho mal ali, cara, fala, nossa, cara, isso é um pesadelo impensável para mim. E as pessoas, você vê de tudo, claro que você via gente desesperada, você via de tudo, mas sempre tinha um momento no qual um palhaço olhava para o outro, caramba, sabe, não de uma coisa que fosse pesado e que tornasse o dia, mas de falar assim, você viu aquela mulher, cara, que coisa, que cara incrível, né? Aí já saía para comer, até na hora do almoço, sempre tinha um momento de algum comentário de uma criança, de um pai, de um médico, de uma enfermeira, que eu falo muito no livro também da coisa do transplante, que eu tive essa sensação muito grande, assim, eu fui tão bem tratado, eu era amparado de um jeito tão amoroso, tão sincero das enfermeiras. Eu falava, gente, isso aqui são anjos. Porque quando você toma uma dose de químio tão forte que eu tomei, eu ficava completamente entregue, completamente dependente. Eu lembro que eu ficava deitado com o olho fechado. Eu falava, pessoal, tá tudo bem, não quero impressionar vocês, mas cansa ficar com o olho aberto. Me cansava ficar com o olho aberto. E aí vinham aquelas enfermeiras todo dia e tratando você com carinho e pulsionado aqui. Tudo que eu tinha de dor, de sofrimento, eram elas que vinham me amparar, elas e eles, os enfermeiros e tal, vinham me amparar e eu percebia que não era uma coisa
meramente profissional. Tinha um envolvimento humano, porque tinha um lance, depois que você reinfunde a célula-tronco, você fica esperando o novo sistema imunológico dar o pega, né? E verdadeiramente elas entravam todo dia às 6h30 da manhã com o resultado do hemograma e eu percebia que era verdade. Ai, Luiz, não foi ainda, viu? Oh, mas nós estamos no 4º dia, hein? Ainda, sabe, eu percebi. E o dia que deu, a primeira vez que deu o primeiro, que eles ainda não consideraram pega, mas que já deu, a menina entrou eufórica. Nando, deu 2 vezes. Eu percebia que ela estava mesmo, sabe? Eu falei, cara, é uma capacidade de se envolver com o outro, entendeu? De compartilhar. De verdadeiramente, eu percebia que era uma alegria sincera, ela estava muito feliz que tinha aumentado, como se ela fosse minha irmã, minha namorada, minha mãe, entendeu? E aquilo foi um aprendizado enorme de falar assim, cara, a humanidade não está perdida, né, bicho? As pessoas são capazes desse tipo de sentimento, é mais do que solidariedade, eu não sei exatamente, quando eu vou escrever eu fico procurando as palavras, né? Eu lembro que no livro acho que eu falei de compaixão, que muitas vezes compaixão está associado a uma coisa meio piedosa, e não é, eu acho que essa capacidade de conseguir se colocar no lugar do outro, deixar um pouco o seu euzinho, o seu mundinho, que é só você, do eu, e entrar no mundo do outro e conseguir compartilhar aquilo de um modo verdadeiro, profundo. Djingolobá, eu conheci essa música, acho que como a maioria das pessoas, na versão do Carlos Santana. E quando eu conheci, eu nem imaginava que isso era cantado em Yorubá, né? Djingolobá é uma música assim que ela fala da alegria, da festa, do espírito, enfim, o espírito contagiante do africano. Djingolobá quer dizer dançar, celebrar, né? Mexer, balançar. Então ela traz muito isso em Yorubá. Baba, go,